Mas antes de falar da AIDS, a gente precisa entender o que tem a ver essa célula T com a AIDS, com a doença em si. Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender bem o basicão sobre a imunidade. Então, quando a gente estava falando do reino Monera, quando a gente começou a nossa conversa sobre os vírus, a gente está sempre falando sobre imunidade. A gente está sempre falando sobre seres vivos ou sobre vírus, né? Sobre agentes externos ao corpo humano ou a qualquer tipo de ser vivo, um mamífero, uma ave, são agentes externos que vão entrar dentro do organismo e vão produzir alguma resposta. Se são agentes externos, se são agentes estranhos ao corpo, o corpo vai responder. E o corpo vai responder por meio da imunidade. O que é isso? É a formação de anticorpos. Então, os órgãos, especificamente dos seres humanos, que produzem essa imunidade são algumas glândulas que a gente tem na região aqui da boca, na região da garganta, o timo, o baço, a medula óssea, o apêndice e alguns linfonodos. Tudo isso, todos esses órgãos possuem células da imunidade. Essas células da imunidade, olha elas aqui, elas são muito parecidas com vírus, né? Por exemplo, a gente estava falando que o vírus da HIV vai atacar a célula T. Olha a célula T aqui. E aí, por que eu falei que elas são bastante parecidas com os vírus? Porque as células, elas vão se assemelhar aos vírus, ou seja, a composição externa delas vai ser bem parecida com os vírus para que elas possam atacar os vírus, para que elas possam se ligar aos vírus, né? Ter contato com os vírus e conseguir destruí-los. Então, quando a gente estiver pensando na imunidade, a gente está pensando em células de imunidade rápida, em células de imunidade um pouco mais lentas, que são células de respostas, células de ataque a esses agentes externos. E aí podem ser tanto vírus, tanto bactérias, protozoários, que a gente vai ver nas aulas seguintes, e vários outros tipos de seres vivos, tá bom? Falando sobre o vírus HIV, a gente tem a gente viu que é o vírus da imunodeficiência, né, humana. Então, esse vírus, ele vai atacar em específico a célula T. E o que acontece? O vírus que ataca, o que está acontecendo? O vírus está atacando a célula que deveria atacar o vírus. Então, ele não está deixando o corpo humano se defender desse agente externo. Então, por isso que a gente fala que é o HIV, é o vírus da imunodeficiência. Ele vai deixar a nossa imunidade deficiente, tá bom? Ele vai fazer com que a nossa imunidade caia, porque porque o vírus vai estar atacando as células que nos deixam imunes. Então, o vírus da HIV vai gerar uma síndrome, tá? Ele não gera uma doença, ele gera uma síndrome da imunodeficiência adquirida. O que isso significa? Que não é a AIDS em si que vai matar o ser humano. A AIDS, ela é responsável, a AIDS é realmente essa síndrome que vai fazer a imunidade baixar, e aí qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de virose ou qualquer outro tipo de doenças causadas por bactérias, por exemplo, a gripe, por exemplo, um resfriado qualquer, pode matar o ser humano, porque ele não vai ter a imunidade nos parâmetros normais, o ser humano não vai ter as células de ataque para atacar esses próximos agentes, porque essas células já estão sendo atacadas pelo vírus da AIDS, né, que a gente chama popularmente, mas que se chama vírus HIV, tá bom? Se ficou um pouco confuso, me mandem mensagens, tá bom? Porque vocês não estão me mandando. Então me manda mensagem, pergunta de verdade. Tá bom? Então a AIDS é basicamente isso. A gente está falando de um retrovírus, de um vírus que possui RNA e a enzima transcriptase reversa.
esse vírus, ele vai fazer, essa enzima vai fazer com que o RNA do vírus se transforme em DNA e esse DNA seja incorporado ao DNA de uma célula T. E aí esse vírus vai fazer com que nós fiquemos com deficiência em nossa imunidade, com imunidade baixa. Beleza. Falando então um pouquinho das doenças, das viroses que os vírus promovem, a gente pode falar um pouquinho também sobre a gripe. Por exemplo, a H1N1, né, o vírus H1N1, que ele surgiu a partir de diversas mutações ou de evolução de vírus que era específico de aves e vírus específicos da gripe humana que foram que atacaram os porcos, então por isso que a gente chama de gripe suína. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas o que é bastante importante a gente saber, que as viroses, elas podem ser tanto a AIDS, né, o vírus HIV, o vírus da gripe, e aí, por exemplo, H1N1, mas existem diversos tipos de vírus, tá? Que podem gerar tanto gripes bem fraquinhas na gente, quanto gripes um pouco mais fortes. E aí, falando disso, eu vou dar bastante destaque aqui para o Covid-19, ou para o nome mais atual, que é o SARS-CoV-19, tá bom? O que a gente tem que entender aqui? Que o coronavírus, ele é um vírus envelopado de RNA. Então, ele é um ribovírus, ele é formado por RNA, e além disso, ele tem aquele envelope. O que é um envelope? É o resquício da membrana plasmática de uma célula que esse vírus infectou, que um vírus anterior infectou e produziu esses novos vírus, tá? Então, o coronavírus é feito de RNA e ele também é envelopado. Por que isso é importante, a gente já vai ver. Mas aí eu preciso contar um pouquinho da história do coronavírus para vocês. Por que é errado a gente falar que o SARS-CoV-19 é um coronavírus, ou a gente chamar de coronavírus? Porque existem diversos tipos de coronavírus, tá? Então, quando a gente fala coronavírus, é como se a gente falasse o ser humano querendo falar especificamente da Karina, tá? A gente não tá falando em específico sobre o Covid-19, quando a gente chama de coronavírus, mas sim sobre a família desses vírus. Então, o coronavírus, eles possuem diversos tipos, diversos representantes, vamos dizer assim. Mas eu vou dar destaque para 7 tipos de coronas que os pesquisadores já conseguem definir bem, com bastante detalhes. Então, 4 desses coronavírus são específicos, são exclusivos de humanos, tá bom? E esses coronavírus, esses 4 tipos, eles vão gerar alguns resfriados, algumas gripes que são um pouquinho mais fracas na gente. Então, são as gripes comuns. Existem 3 tipos que acometem outros tipos de animais, por exemplo, as aves, os camelos, mamíferos e os morcegos em específico, né? Quando a gente estiver falando aí sobre esses vírus que acometem outros animais. Então, dentre esses 3 tipos, a gente tem o SARS-CoV, tá? Que gera a síndrome aguda respiratória grave, que também foi um boom, foi um surto em 2003. Então, a gente já conhece esses vírus bastante detalhadamente desde 2003, mas uma coisa importante dizer que esses outros 4 tipos exclusivos de humanos são conhecidos dos pesquisadores desde 1960, mais ou menos. Então, esse tipo de vírus é um vírus que é bastante comum, tá? Só que aí eles têm especificidades. E aí a gente chega no porquê que está acontecendo todo essa gravidade com o coronavírus 2019, tá? Então a gente teve em 2003 uma síndrome aguda respiratória grave, que era a SARS-CoV. A gente teve em 2012 uma síndrome respiratória que foi que foi originada lá no Oriente Médio. A de 2003 também foi originada na China, a de 2012 no Oriente Médio, chamada de MERS. E aí a gente tem também a originada na China, que é a mais atual, que é o Covid-19 ou 2019 nCoV,
ou o nome oficial, que é o SARS-CoV-19, tá bom? Esse vírus, então, ele é o mais atual dentro da família do coronavírus, e aí a gente tá ouvindo falar muito dele e a gente tá em isolamento social porque a gente precisa se prevenir desse vírus. Por que a gente precisa se prevenir? Porque os pesquisadores ainda não conhecem muito bem o que ele pode causar. Claro que a gente já sabe o mínimo disso, né? Que é o que está acontecendo. Ele pode causar até mortes, mas num quadro mais leve, ele pode causar tosse, febre, como um resfriado comum, mas ele pode evoluir até as fases mais agudas dessa doença e gerar morte. Então, vamos comparar aqui os sintomas, por exemplo, do Covid-19, do SARS-CoV-19, com uma gripe comum, por exemplo, e aí a gente vai ver que os sintomas eles são bem parecidos, tá? Vocês podem ver por aqui. São alguns mais raros, alguns mais frequentes, alguns são ocasionais, alguns não acontecem. Mas aí, por que a gente precisa ter todo esse cuidado, né, de isolamento social por causa do Covid, por causa do Covid-19? Porque o vírus, o coronavírus 2019, ele tem uma taxa de infecção muito alta quando comparado aos outros vírus. O que isso significa? Que enquanto, por exemplo, um vírus da gripe comum vai infectar, aí é uma taxa matemática, eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: a gripe comum, ela vai infectar o vírus da gripe comum, ela vai infectar uma pessoa, por exemplo, tá? Com uma taxa de infecção um pouquinho mais lenta. Então, o vírus infecta uma pessoa, essa pessoa vai demorar para duplicar, para fazer a reprodução desse vírus dentro do organismo, então a taxa de infecção é bastante lenta. A taxa do Covid-19, ela já é muito mais alta. Esse vírus, ele vai infectar, ele tem esse poder de infecção de mais ou menos umas 3 pessoas, então ele já infecta mais e a taxa de reprodução dele também é muito mais alta. Então a gente tem que tomar cuidado e por isso que se transformou nessa pandemia, né? Por isso que esse vírus alcançou diversos lugares do mundo de uma forma muito rápida. Além disso, a gente tem que considerar a falta de imunidade que a gente tem a esse vírus. Então, quando a gente estiver falando de gripes, né, de vírus mais comuns, o nosso corpo já tem uma memória de imunidade que vai responder mais rápido para atacar aquele vírus da gripe comum. O Covid, nenhum organismo tinha essa proteção, tinha essa resposta de imunidade. Então, a gente ainda está desenvolvendo conforme a gente tem contato com o Covid. A gente como organismo. O nosso organismo, ele está se adaptando para que ele consiga se proteger desse vírus. Então, por isso, como a gente ainda não é imune a ele, a gente precisa ter bastante cuidado para tentar não pegar esse vírus, e por isso o isolamento social. A alta letalidade, como eu falei, então esse vírus ele é mais forte. Quando o vírus entra num organismo e infecta esse organismo, ele vai ser muito mais agressivo ao organismo do que um vírus comum. Então, enquanto toda a nossa imunidade, né, todas as células do nosso sistema imune estão combatendo o Covid-19, pode ser que a gente tenha a baixa da nossa imunidade e aí é algo parecido com a síndrome da AIDS. O que vai acontecer? Como a nossa imunidade está baixa porque o nosso corpo está cuidando do Covid, outras doenças podem entrar e fazer com que a gente possivelmente morra. Tá? Então isso acontece e o último ponto, que é o que abrange todos esses 3, é que o Covid é uma novidade, né? Então tanto uma novidade para o nosso organismo, né, para o nosso sistema de imunidade, para o nosso sistema imune, quanto para os pesquisadores. Então a gente ainda está tendo que tomar bastante cuidado para que esse vírus ele não
infecte mais pessoas, para que eles não cheguem, por exemplo, até os grupos de risco, tá bom? Com imunidade baixa. E aí, a gente tá vendo, né, que a melhor prevenção ao coronavírus é o distanciamento social, é aquele 1 metro, 1,5 metro de distância, para que os vírus eles não sejam levados a outro ser vivo ou outro ser humano por meio das gotículas de saliva, por meio da respiração, né? Mas a gente também tá vendo que é bastante importante lavar as mãos. Por quê? Isso é bastante importante que vocês saibam. E aí, por isso que eu frisei que o vírus da família do coronavírus, ele é envelopado. O que isso significa? Por que isso é tão importante? Porque o vírus, o envelope do vírus, quando a gente viu esse slide aqui, a gente viu que o envelope é formado por glicoproteínas. Essas glicoproteínas, elas são formadas, né, tanto por proteínas, quanto por glicídios, quanto por lipídios. Isso significa que, falando aí especificamente de lipídios, que todas essas pontinhas aqui vermelha do envelope do coronavírus são lipídios, são gordura. Quando a gente lava a nossa mão com água e sabão, o sabão ele vai destruir esses lipídios, então ele vai arrebentar o envelope do coronavírus, fazendo com que esse vírus morra, porque o vírus só vai estar ele era protegido pelo envelope, o envelope foi destruído, ele é protegido agora pelo núcleo capsídeo, ele é protegido pelo capsídeo, que é aquela cápsula proteica, que também possui lipídios. Então, o sabão consegue penetrar e destruir todas essas proteções dos vírus, tá bom? Por isso que é bastante importante lavar as mãos. E aí, então, fechamos o coronavírus. Aqui é uma visão bem geral do que é essa doença. Se vocês não entenderem, me manda mensagem. E eu vou montar um materialzinho para vocês também, um pouco mais específico, com mais detalhes, para que vocês estudem, tá bom? E aí, então, fechamos o coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de viroses. E aí a gente tem, por exemplo, a dengue, a febre amarela, o chikungunya, a zika, que eu falei para vocês que são aqueles outros tipos de vírus, que são os arbovírus, que são os vírus que são levados, né, que são transmitidos por meio de vetores. E esses vetores são os artrópodes, são insetos no geral, por exemplo, o pernilongo, tá bom? Nesse caso específico, a Aedes aegypti. E aí, eu não vou entrar aqui em detalhes para vocês de quais são todos os sintomas, tal. Aqui, por exemplo, eu só falei da dengue, né? Então, a dengue, ela vai dar febre, ela vai dar dor atrás dos olhos, ela vai infeccionar algumas partes do corpo, por isso que a gente sente dor muscular. E depois, no material que eu fizer para vocês, vai ficar bem detalhado. Hoje, aqui nesse vídeo, eu só tô falando para explicar um pouquinho para vocês, né, para dizer que existem essas doenças, mas para não ficar muito chato, eu vou fazer esse material para vocês, tá bom? Uma coisa à parte. Aí a gente tem também, como viroses, hepatites, a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e a D, tá? Algumas delas são IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, e outras elas são transmitidas mesmo pelo contato humano ali de mucosa ou mesmo gotículas de água, tá bom? Gotículas de saliva. Então, as hepatites, elas têm bastante formas, né? Os vírus, eles são diferentes e eles podem infectar de diversas formas, tá? O caso mais grave é quando os vírus infectam o fígado da pessoa, tá? E esse fígado, ele vai ficar muito inchado e bastante sensível. Então, vai fazer com que os rins e o fígado da pessoa parem de funcionar e a pessoa vai, sem esses órgãos vitais, vai morrer, tá bom? A gente também tem o vírus da HPV, que essa sim é uma doença especificamente é uma infecção, né, sexualmente transmissível e que pode ser transmitida tanto por relação sexual, justamente porque é uma IST,
como também se a mãe tiver essa doença, né, tiver essa infecção, ela vai transmitir para o filho na hora do parto, tá bom? Quando a gente está falando de HPV, a gente está falando dos vírus que dão essas verrugas nas genitálias de homem e de mulher. Beleza. Aí, fechamos a maioria das doenças, as maiorias das viroses, e aí vamos falar então um pouquinho sobre a prevenção ou sobre a remediação dessas viroses, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre soro ou vacina. Só para relembrar, o soro, ele é um remédio, entre aspas, ele é uma forma de remediar, é uma forma terapêutica. Por quê? Porque a gente vai utilizar o soro quando a gente já está infectado com a doença. O soro é bastante importante quando a gente está infectado com uma doença que o nosso corpo não está conseguindo combater. E aí esse soro é composto, então, de anticorpos, tá bom? Esses anticorpos são produzidos tanto em laboratórios quanto por outros animais, que são animais mais fortes, né? Que tem um maior combate a esse tipo de antígeno, que são aqueles agentes externos que eu estava falando. Então, por exemplo, como que acontece a produção de um soro? O vírus, né? Ou aqui, por exemplo, a gente está falando de um veneno de uma cobra, esse esquema aqui, mas vamos pensar no vírus, que é a nossa aula. Então, o vírus, ele vai ser injetado no cavalo, por exemplo. Esse cavalo, que vai ser muito forte, ele vai combater esse vírus, então o sistema imune do cavalo vai produzir anticorpos. E aí, o que acontece? Os pesquisadores vão lá, retiram os anticorpos produzidos pelo cavalo e formam o soro, tá bom? E aí esse soro é aplicado no ser humano, por exemplo, que está doente, e esses anticorpos que estão no soro vão entrar na corrente sanguínea e vão combater todos os vírus que estão deixando a gente doente, por exemplo. Aí a gente tem as vacinas, que são elas agem de uma forma profilática, isso quer dizer que elas são preventivas. O que significa que elas são utilizadas quando o corpo ainda não teve contato com o tipo de vírus, por exemplo. Então, o que acontece lá no cavalo vai acontecer agora com a gente. Então, a vacina, ela vai ser produzida com o vírus, né, em um estado dormente, em um estado bem fraco, bem enfraquecido. Aí a vacina vai ser introduzida no nosso corpo humano, no nosso organismo. As nossas células de ataque, né, o nosso sistema imune, vai combater esses vírus que estão fracos, que estão adormecidos, ou seja, eles não vão ser capazes de gerar a doença, gerar a virose na gente, mas o nosso corpo, o sistema imune, ele vai conseguir combater esse vírus, e aí ele vai ter a memória, tá? Ele vai ter uma memória daquele vírus. Então, quando aquele vírus que está aqui no ambiente entrar na gente causando uma gripe, por exemplo, o nosso corpo já vai saber que aquele vírus precisa ser combatido de tal forma. E aí a gente já vai ter essa memória imune que chama, tá bom? Essa é a diferença, então, do soro, que é para remediar, e da vacina, que é preventiva. E aí, utilizando, né, todos os conhecimentos aí dos pesquisadores, da ciência, de como produzir vacinas e como produzir soros, a gente tem uma queda na expressão de alguns vírus, ou então os vírus de algumas doenças que causam algumas viroses, eles são extintos. Isso aconteceu, por exemplo, com o vírus do sarampo, tá? Ele foi quase extinto. Em 2017, por exemplo, quase não houve caso de sarampo, porque as vacinas estavam funcionando muito bem. E aí a gente entra numa conversa do movimento anti-vacina, né? Que foi bem forte durante o ano passado, né? 2018 até o ano passado, de que as pessoas eram contra as vacinas, né? Não queriam serem vacinadas e nem vacinar os filhos por diversos motivos. E aí, o que aconteceu? Esse vírus que estava quase sendo extinto, por exemplo, do sarampo, voltou a ficar forte, voltou a infectar pessoas, tá? Porque elas não possuíam mais
a memória, né, do sistema imunológico, porque elas nunca foram vacinadas, então o vírus começou a atacá-las, e aí os casos de sarampo, por exemplo, e poliomielite começaram a aumentar. E aí por isso que eu deixei para falar sobre essas doenças, sobre essas viroses, depois de comentar com vocês sobre a importância do soro e das vacinas. Então vamos voltar lá. Além da AIDS que a gente estava falando, cadê? Peraí. Além da AIDS que a gente estava falando, além da gripe, além do Covid, além da dengue, da febre amarela, da chikungunya, zika, hepatites, HPV, a gente ainda tem as viroses, poliomielite e sarampo, que são bastante importantes porque elas estão voltando, tá bom? Elas estão voltando a terem diversos casos no Brasil, por exemplo, por causa do movimento antivacina. Então, a poliomielite, o vírus da poliomielite vai destruir as células nervosas da medula espinhal e vai fazer com que o indivíduo tenha perda da massa muscular e pode até ficar paralisado, tá bom? E o sarampo, que vai ter alguns sintomas de conjuntivite, coriza, tosse, febre, e que vai aparecer todas essas manchas avermelhadas que são características mesmo dessa doença. Então, pessoal, hoje foi uma aula que compreendeu relembrar a estrutura do vírus, porque isso é bastante importante, para que a gente entenda, a estrutura é importante para que a gente entenda como acontece a reprodução do vírus. E aí ela pode ser a reprodução pelo ciclo lítico e lisogênico, quando a gente está falando de DNA, de vírus que são compostos por DNA, e quando a gente está falando de retrovírus, a gente tem que lembrar da importância da enzima transcriptase reversa, tá bom? E aí a gente falou então de diversas viroses que são bastante importantes de vocês entenderem, tá bom? Especialmente do Covid. Pessoal, qualquer coisa é só mandar mensagem e tirar suas dúvidas, tá bom? Beijo e até semana que vem.